Eu tive que assistir o amor da minha vida se casar com o meu melhor amigo. Fica aí que tem história nova. Bom, quando eu namorei com ela, eu era um cara extremamente imaturo. E naquela época, ela era muito apaixonada por mim. Mas, como eu falei, eu era uma pessoa extremamente imatura, né? Eu só brincava com os sentimentos dela, me envolvia não enxergava como ela era uma mulher valiosa. Só que, é claro, né? A mentira tem perna curta. Então, não demorou muito pra ela descobrir as traições que eu tinha cometido com ela. Com isso, ela terminou comigo, obviamente. Mas também é aquela coisa, né? A gente só descobre o valor de algo quando a gente perde. E quando ela se separou de mim de vez, foi o momento em que eu comecei a perceber o quanto eu gostava dela e o quanto eu estava arrependido de tudo que eu tinha feito. Porque eu sabia que ela não ia mais voltar pra mim. Claro que eu não dei o braço a torcer, né? Eu continuei insistindo, tentando voltar, querendo provar pra ela que eu nunca mais ia fazer aquilo e tudo, mas ela nunca me deu nenhuma oportunidade pra voltar. E nessa época a gente fazia parte do mesmo grupo de amigos, sabe? Nós éramos, assim, um grupo com algumas pessoas. Então a gente continuou convivendo ali. Porque também não era justo com os nossos amigos a gente fazer ele escolher entre um e outro, né? Então a gente continuou convivendo. Mas ela me ameaçou, né? Disse que se eu continuasse insistindo pra voltar com ela, que ela ia se afastar totalmente de mim, porque não ia dar certo. E eu percebi que já tava perturbando muito ela, então eu parei de perturbar ela, parei de insistir, guardei tudo só pra mim. De início era meio estranho, né, tá ali perto dela e ela perto de mim. Mas de acordo com o tempo foi passando, eu senti que ela me perdoou verdadeiramente por tudo que eu tinha feito, mas já não era mais apaixonada por mim. Então ela me perdoou por eu ter sido um canalha com ela e nós continuamos amigos. E eu enxergava ela ficar cada vez mais linda, cada vez mais radiante. E cada vez mais eu amava ela, mas eu não podia mais estar perto dela como eu queria, né? Então a única coisa que eu podia fazer era me conformar que eu tinha perdido. Depois de um tempo que a gente terminou, ela começou a se envolver com um amigo meu. Que era o meu melhor amigo, na verdade, ali do grupo. Só que, claro, antes dele se envolver com ela, ele veio e conversou comigo. Eu nunca tinha contado pra ele que eu ainda gostava dela. Na verdade, eu não contava pra ninguém. Então, todo mundo pensava que ela já tinha me superado e eu já tinha superado ela. Então, antes desse meu amigo começar a se envolver com ela, ele veio e conversou comigo, né? Enfim, pra ver se pra mim estava tudo bem. Como eu vi que ela gostava dele também e ela não tinha mais nada a ver comigo, né? Eu falei pra ele que tudo bem, que ele poderia sim ficar com ela. Eu achando, né, que seria apenas um fica, algo do tipo. Só que o relacionamento deles foi evoluindo, eles começaram a namorar, ele pediu ela em casamento. E acredite ou não, eu fui convidado pra ser um dos padrinhos do casamento. Eu sei que pode parecer estranho, mas acredite, gente, não era estranho. Quer dizer, pra ela não era estranho, né? Já fazia muito tempo que a gente tinha terminado, ela já tinha me perdoado, éramos amigos, então pra ela não era estranho. Pra mim, talvez um pouco. E eu assisti todos os preparativos do casamento. Eu via eles dois felizes, sabe? Radiante. E eu apenas, dentro de mim, sofrendo por ter perdido a mulher da minha vida. Cada vez que ia se aproximando o casamento, eu queria ficar feliz por eles, mas eu também não podia ignorar a tristeza que eu tava sentindo, né? Então, quando tava faltando mais ou menos uma semana pro casamento, eu tomei a atitude de que eu não poderia mais guardar aquilo só pra mim. Que eu precisava contar pros dois o que tava acontecendo. E eu estava sofrendo com tudo aquilo. Bom, eles já estavam morando juntos, né? Então, quando tava aí faltando uma semana pro casamento, eu fui até a casa deles e pedi pra conversar. Lá eu expus todos os meus sentimentos, contei que eu nunca tinha esquecido ela, que eu ainda a amava, que eu não tava ali pra pedir pra ela largar ele pra ficar comigo, não era isso. Que eu queria muito ficar feliz pelos dois, mas aquilo também tava me machucando. E eu não sabia se eu ia conseguir assistir toda a cerimônia, se eu ia conseguir participar ativamente de tudo no dia. Porque eu ia ver o amor da minha vida se casar com o meu melhor amigo. Bom, nós conversamos por bastante tempo, né? Eu falei pra ela que eu entendi os motivos pelo qual hoje em dia não era nós dois que estávamos nos casando, né? Que eu tinha perdido ela por uma burrice da minha parte. E nós conversamos muito, né, nós três, e no final eu decidi que eu não queria participar do casamento, que pra mim ia ser demais. Eu também não queria perder a amizade, né, de nenhum dos dois, então acho que assim seria melhor. Eles concordaram e eu saí de cargo de padrinho, de convidado, de tudo, porque eu realmente não queria ir. Dia do casamento, todo mundo tava lá, feliz, arrumado pra celebrar tudo. E a empresa que tava organizando o casamento deles fez uma live da cerimônia. Eu não resisti, mesmo não querendo, eu acabei assistindo a cerimônia através da live da empresa. Então eu tive que engolir no seco e assistir o amor da minha vida se casar com o meu melhor amigo. Depois desse dia, né, claro que eu entrei em contato com eles, eu desejei felicidades e tudo, mas eu optei por me afastar dos dois. Porque o que ia acontecer agora? Eu ia enxergar eles construindo a vida deles, construindo família, ela ficando grávida e tudo. E eu acho que a única forma de eu esquecer dela de vez era me afastando da vida dos dois. Não queria, mas eu acho que foi necessário. Então assim eu fiz, eu me afastei deles. E até hoje eu estou afastado. Eu tirei de todas as minhas redes sociais pra não ver nada. Eu não sei se um dia a nossa amizade
tanto minha com ela quanto minha com ele vai voltar, mas eu acho que por enquanto eu preciso desse tempo, sabe? Pra poder esquecer, poder superar e seguir a minha vida. Porque eu acho que se eu ficar perto eu não vou conseguir. É claro que eu não desejo nenhum mal pra eles, muito pelo contrário, eu espero que sejam muito felizes. Afinal, hoje eu tô nessa situação que eu tô é porque eu procurei, né? Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.